Olá, boa noite. Eu estou aguardando a professora Regina, né, para que a gente possa fazer uma live com a imagem dela em movimento, né? Eu acredito que daqui a pouco ela, ela consiga e que para a gente é extremamente engrandecedor as opiniões dela, né, a forma dela pensar, a existência, a vida. É uma live que eu acho assim, extremamente importante. Eu vou só aguardar. Regina, você apenas me acenou. Eu preciso que você... Agora sim. Eu aceitei, eu aceitei você. Eu estou aguardando você se conectar. Você está me ouvindo? Você consegue me ouvir já? Agora consigo te ouvir, mas não consigo te ver. Nenhuma Eu imagem? aceitei nenhuma imagem sua. Gente, o que está acontecendo? Será que é alguma coisa do meu celular com o Instagram? Porque eu estou usando o celular para fazer todas as aulas. Não sei, estranho, né? É. Mas vamos continuar, mas eu acho que a gente vai ter que fazer, né? Mas aí agora a gente nem te vê, Regina. Ah, gente, puxa vida. É. Aqui aparece para mim que você não está conseguindo participar. É o que aparece para mim. A sua internet está boa, Regina? Olha, aceitei de novo. Aí dá que você está conectado. Ah, agora você apareceu. E Apareceu, não mas está não estou mexendo. congelada. Não estou congelada? Não está congelada, Regina. É, mas eu não me vejo. Que Não, estranho. você está aparecendo e não está congelada. Ah, então vou falar mesmo não me vendo. Mas como você Falar não sem me se ver. vê, como Não estou pode, me né? vendo. Mas Como você. pode? Não sei o que está acontecendo. Que coisa. Bem, mas vamos lá. Então, Vamos. também não sei nem como é que está tudo aqui. Vamos lá, luz, nada. Está tudo bem, né? Dá Tá tudo para a bem. gente começar a iniciar? Então, tá bom. Está. Então tá, gente, antes de tudo, boa noite de novo para todos, né? Todas e todos que estejam presentes. Obrigada, Virgínia, por essa oportunidade, poder estar aqui com você falando, né? Discutindo esse tema tão fundamental e, para mim, tão visceral para a minha Aham. vida, pensar a própria vida e pensar a vida para além do homem, quer dizer, pensar a vida no sentido muito mais amplo, quer dizer, a vida não se reduz nem se esgota no homem e Aham. nem é a tendência dela não é chegar no homem, né? Eu acho que a vida é muito mais que isso. Aham. Você falou vários pontos, né? E são vários pontos importantes. Um deles que eu queria até ressaltar é sobre a vida mesmo, quer dizer, não existe uma definição de vida, Uhum. né? É muito difícil uma definição. A ciência não consegue definir vida. Define vivo, mas não Aham. define vida. Aham. E a gente fala muito em vida, vida. A filosofia tenta definir, né? E define como o fenômeno que anima a matéria. O Uhum. fenômeno que anima a matéria significa aquilo que faz mover a matéria, ou seja, o que dá a ânima. Né? Aham. A ânima é a alma, né? Então, a vida é a alma da matéria, digamos assim. Ou Uhum. todo ser, em tese, teria essa ânima. Todo ser vivo tem essa ânima. Né? Aham. Antes de tudo, para falar isso, que você falou dos animais, logo nos olá, né, essa questão dos animais, e Aham. então é uma das questões que também me tocam muito, né? Eu posso dizer assim que Aristóteles, inicialmente, quando ele fala do vivo, ele faz uma hierarquização e essa hierarquização
também bastante problemática, no sentido de que, de alguma forma, ele separa também o mundo, né? A natureza desse homem, né? O homem teria algo além dessa natureza, mas isso não vem dos gregos, só vem de antes dos gregos, esse além da natureza, né? Esse salto que o homem dá e se coloca numa posição de superioridade com relação à natureza, mas ele, pelo menos, ele ainda coloca os animais como tendo alma, até mesmo as plantas, né? Ele faz uma diferença, né? E aí que entra a questão do animal racional, né? Se distinguindo do animal que não é racional. Embora eu goste muito de citar o Castoriadis, que é um filósofo grego, né, do século XX, e diz que, apesar do que se fala, o animal é que é lógico, o homem é fabulador. Né? Então, quer dizer, se pensa ao contrário, né? Que o animal é o irracional e que o homem é o grande racional, né? É o que pensa, né? E ele vai dizer o contrário. Pelo contrário, o animal vive dentro de uma lógica da vida perfeita. Nós é que saímos dessa lógica da vida e fabulamos completamente. Por isso que cada campo social tem um modo de pensar, de sentir, de viver, de experimentar a existência, que são as nossas fabulações, digamos assim, o que não são necessariamente lógicas. Né? Bem, só que a gente chega no século XVII e a gente encontra um filósofo como Descartes, que vai dizer que o animal não tem alma, o animal é esvaziado, é uma máquina sem alma. Esse mecanicismo de Descartes, que foi assim, fundamental para transformar o animal numa espécie de serviçal da ciência, de tudo mais. Ele vive em função do progresso humano, digamos assim, né? Ele está a serviço, essa vida está a serviço. Então, Descartes é um dos filósofos que eu diria que proporcionou, né, esse pai da filosofia moderna, proporcionou um mundo, né, ainda mais drástico para o animal. Mas o que é a grande questão da vida, né? Quer dizer, a vida que atravessa todos nós, a nós humanos, aos animais, ou seja, não se esgota em nós, não se reduz a nós, e mais do que isso, né? A vida, como você falou aí no início, como se eu fosse definir como Nietzsche, como vontade de potência, com vontade de plenitude, essa vida que atravessa, essa ânima que atravessa todos os seres, né? É vontade de potência, é vontade de plenitude, não é só no homem, é em todos os seres, não há distinção. Né? Só que o homem, a maneira como o homem acabou tratando a vida, entendendo a vida, né? A forma como ele trata a existência, como ele trata o vivo, é uma forma tirânica. Essa tirania vem exatamente dessa compreensão de que ele está numa superioridade, que ele se torna o senhor da natureza e que a natureza deve estar toda à disposição desse homem. Quer dizer, de uma certa maneira, a transcendência é que traz essa questão. Né? Se a gente for bem no início dos tempos, né? O momento em que se instaura uma transcendência, que é onde o homem faz esse corte, uma espécie de corte metafísico, ontológico, ele se coloca nessa posição de superioridade, ele também estabelece ali a hierarquia, a primeira hierarquia de todas, que é a hierarquia que coloca o homem numa posição de superioridade ao resto de toda a natureza. Ainda chegando em Descartes, ainda é uma natureza que não tem sequer uma ânima, ou seja, são vidas esvaziadas, né? São vidas sem sentido, só existem para servir aos homens. E esse é o primeiro, mas eu acho que o mais importante daí a dizer é que esse primeiro momento que o homem dá esse salto, ele também estabelece uma hierarquia entre os próprios homens. Né? Então não são duas coisas diferentes. A primeira de todas é quando o homem se coloca numa posição de superioridade da natureza. E a partir daí, ele estabelece uma outra linha de hierarquia com os próprios seres humanos. Quer dizer, se a gente não chegar nesse ponto, né, de alguma forma, uma coisa que Deleuze chama da forma homem, a forma homem que se constituiu opressora, que é essa forma homem que contém a vida, que só pode viver contendo a vida, sufocando a vida. A gente não consegue ver nada no mundo que não seja engaiolando, enjaulando a própria vida humana. Quer dizer, eu primeiro falei da vida em geral, mas eu acho que a grande questão é que a vida humana é já essa forma de
contenção, é uma forma de enclausuramento da própria vida. Nietzsche tem uma frase, só para terminar, claro, tem vários pontos aí que eu ainda quero tocar, mas acho que vou mais à frente, quando você falar mais um pouco. Nietzsche tem uma frase que é preciso libertar a vida. Na verdade, a frase completa é preciso libertar a vida na moral, mas Deleuze pega essa frase, é preciso libertar a vida, e trabalha exatamente, ele Foucault, exatamente essa vida que foi aprisionada pelo homem e no homem. Ela foi aprisionada dentro do homem. Ele é já essa forma de contenção. Por isso ele não consegue mais pulsar com a vida. Ele não consegue, ele se torna tirânico exatamente porque ele se torna o déspota. O déspota da natureza, o déspota da vida. Né? Então, tudo para ele precisa estar não só contido, culturalmente a gente sabe que precisa haver contenção, mas é mais do que isso. Né? Precisa ser dominado. Ele precisa despotencializar para dominar. Se a vida é potência, é preciso despotencializar para poder dominar. Isso é um ponto. Depois eu falo dos animais, se você quiser completar aqui alguma coisa que você está falando. Porque eu acho isso, Regina, eu acho muito bonito e muito real, né? Porque essa contenção, ela nos aprisiona. Mas qual é a outra forma possível de vida em civilização, né? Em coletividade? Essa é uma questão. E que Freud vai falar de uma outra maneira. Né? Freud vai dizer que nós temos esses restos não civilizáveis, né? Porque nós passamos pelo recalcamento. Então, nós conseguimos aprisionar essas forças mais, vamos dizer assim, próprias do homem, porque o Freud não vê um homem como um ser bom, né, e disposto a amar. Ele diz que o homem é bom e disposto a amar enquanto tiver muitos para odiar. Isso é bastante interessante. E eu vejo a prática disso, Regina, no meu consultório. As pessoas, dentro do meu consultório, em geral, elas têm uma raiva contida que muitas vezes elas não se dão conta. E elas costumam fazer uma coisa chamada na clínica de formação reativa. Elas têm uma raiva tão grande e que pela cultura essa raiva não pode aparecer, elas transformam isso em amor excessivo. E aí tem que produzir sintomas para poder dar conta disso. Então, mas o Freud vai dizer que nós precisamos subjugar o princípio do prazer ao princípio da realidade. Então, são essas contenções que nós precisamos fazer. Eu digo que o homem, ele faz essas contenções e o que para mim faz diferença é a forma com que ele faz e vive essas contenções. Então, se ele lida com isso de uma forma não prazerosa, mas necessária, eu acho que ele seria menos tirano. Ele precisaria subjugar menos todos os outros seres. Mas eu acho que ele lida com isso de uma forma muito difícil, muito árida. Então, é como se o outro tivesse que pagar por essa contenção. Você entende o que eu estou te dizendo? Estou entendendo. E estou entendendo exatamente... Sim, por favor. Posso falar? Tá. Então, e entendo exatamente o que você está falando, mas é muito importante falar a partir de Nietzsche, que Nietzsche considera que o homem é um animal adoecido. O homem é o animal que perdeu a sua saudável razão natural. Então, veja, o que Nietzsche está falando aqui é que o homem, quando dá esse salto para a cultura, na verdade, ele tem todo um verniz civilizacional, mas ele não só continua sendo um animal, mas ele perdeu o principal do animal, a potência, essa capacidade de estar imerso na vida, imerso no presente, né? Porque eu acho que uma distinção muito grande entre nós, os animais, é que o animal ele está sempre no aqui e agora, de verdade, inteiro no aqui e agora. E nós estamos, né? Ou num passado, que você até pode falar na clínica, que esse passado está sempre presente de alguma forma, mas você está preso como uma corrente num passado que você não consegue se desligar,
ou você está num futuro, sempre projetando, 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 e acaba também se deparando com uma projeção mais dura que a da própria morte. Então, você não vive nunca nesse presente como animal que também teme a morte, mas só uma morte iminente. É aquela morte que se apresenta para ele, não uma morte em que ele projeta o tempo todo. Nós humanos temos medo da morte, no fundo, é mais medo da vida mesmo, desses movimentos contínuos da vida que vão nos transformar continuamente e a gente tende a querer conter. O que eu quero dizer sobre contenção é que o que Nietzsche diz, e o que eu trago também de assim, que eu acho que é fundamental para pensar, é que não é uma contenção só para que seja possível o campo social. Claro que o campo social envolve uma contenção. Não daria para cada um agir segundo a sua própria vontade e seu próprio prazer. Não daria. Seria digamos assim, viveríamos em guerra contínua. Né? Seria o que alguns chamam de estado de natureza, estado de guerra. Né? Eu não sei se é bem assim. Né? Rousseau não pensa exatamente assim. Mas essa contenção, ela não é uma contenção, para Nietzsche, uma contenção saudável, porque o que se contém no homem é exatamente aquilo que ele tem de mais forte e poderoso. Não se governa isso, se contém de verdade. Se contém de tal maneira que se... E aí, isso era importante, essa frase final da despotencialização para dominar, porque o que está na base disso tudo é a questão da dominação. Quando esse homem se coloca na transcendência, quando esse homem faz esse corte com a natureza, a grande questão humana é dominar, não só dominar a natureza, como dominar os outros homens. Então, você enfraquece, e essa forma de enfraquecer é exatamente conter aquilo que é de mais poderoso no homem, essa capacidade que ele teria e tem, mas já de uma forma minada, já na cultura, já está minada. O que a gente vai perdendo na cultura é exatamente essa alegria de viver. Por isso essa raiva. Essa raiva contida vem do fato de que, a meu ver, como eu penso, a gente vai... o próprio mundo, essa cultura que deveria ser o lugar onde o homem deveria ser pleno, porque está... Né, partilhando com o outro, né, sendo mais forte, né, para enfrentar as intempéries da vida, do mundo. Não, é um lugar em que o político e o governo e esse mundo, né, do poder se instaura de tal maneira que o que acontece é que você tem um tirano, os tiranos, vamos falar dos primeiros déspotas, digamos assim, das grandes civilizações, né, um tirano em que você tem um contingente humano que deve servir a esse tirano. E servir ao tirano, que antigamente era o déspota e hoje continuam sendo os poderes estabelecidos, eles nos adestram, como diz Nietzsche. É um adestramento. Né? Ele usa isso tanto para o animal quanto para o homem. É uma forma de adestrar, não é uma forma de viver esses sentimentos, essas pulsões, essas paixões, né? De uma forma saudável. Por isso ele fala que se perdeu essa saudável razão natural. E é por ter perdido isso que o homem se perdeu de si. E é por isso que ele se torna um tirano. Ele se torna um tirano porque ele tem que... Aí você tem razão quando você fala, será que ele não conteve de uma forma... Eu acho que não se trata de, racionalmente, se ele sabe da importância ou não. O que importa é o quanto desse adestramento tirou do homem a sua potência de vida, o seu prazer de viver, a sua alegria de viver, e tirando essa alegria de viver, transformou ele num animal triste, num animal ressentido, num animal infeliz, num animal raivoso. Né? E, portanto, ele acaba destruindo não só a natureza, todos os animais que sofrem na mão humana, talvez da forma mais bárbara ainda, mas destruindo a si mesmo. Quer dizer, é um animal que se autodestrói. Né? Então, eu não sei, eu acho que para responder a sua pergunta, como você falou, é possível uma sociedade, a tentativa é exatamente, quando fala de libertar a vida, é libertar essa vida contida no homem, não é para o homem fazer aquilo que ele quer, é para que essa vida possa pulsar, essa vida saia dessa estrutura rígida que fez dela algo de uma vida rotina, uma robótica, e que possa pulsar de verdade. Né? Para pulsar é preciso libertar essa prisão humana. Né? Eu concordo com você, com certeza. Né? E aí, eu não sei, Regina, e você que vai me dizer, tem uma frase atribuída a Nietzsche,
que eu acho perfeita, perfeita. O homem é o único animal que se machuca nas grades da jaula que ele mesmo criou. Eu não sei se é do Nietzsche, é atribuída a ele. É E atribuída a ele. Eu não encontrei ela, mas é atribuída a ele. não, eu já Não é. li Nietzsche, não li tanto quanto você, ou pouco, não li tudo de Nietzsche, mas eu não Mas a ideia encontrei. é bem nietzschiana. A ideia é bem nietzschiana. Mas a pergunta que eu faço a você é a seguinte: é, viver é. Ah! Oh, Fala aqui, coisa fala linda. oi! Oi, coisa Olha, eu estou linda. Oh, participando que da bonito. live. O meu gatinho está ali atrás. Meus cachorros estão lá fora. Falou, estou Coisa linda, participando. tá prestando Não é, atenção, meu ó. amor? Presta atenção que é para você também. É. Aí, Regina, a pergunta É. que eu faço a você é a seguinte: eu observo na clínica, que é do lugar que eu me sinto confortável para falar, da clínica psicanalítica, é que muitas vezes essa contenção ela é feita porque é menos difícil viver com essa contenção no sentido que você fala, do que você partir para a vida de fato, né? Deixar isso pulsar. Eu percebo que essa domesticação, as pessoas, muitas vezes, elas optam, é opção mesmo, elas se permitirem serem domesticadas do que elas irem em busca delas mesmas, quem elas são, o que elas querem, para onde elas vão. Uma vez, um aluno falou assim para mim: Regina, vê se minha situação é boa. Professora, a senhora deve ser dentro de casa insuportável, Como porque a assim? senhora procura o porquê de tudo. Eu falei, mas a senhora deve ser insuportável. Falou para mim: Regina, mas eu acho que a gente tem que procurar mesmo, né? Então, porque se eu não procuro, eu me torno massa de manobra, falando aí num termo mais contundente, não é? Sim, sim, sim. Eu me torno, falando assim em relação à live anterior, né? A questão do rinoceronte, que você deve conhecer, do Ionesco, quer dizer, eu me torno um rinoceronte, mas não me assumo como ser humano, né? Eu opto. Então, na realidade, a pergunta que eu faço é a seguinte: essa domesticação também não se dá porque para as pessoas muitas vezes é mais fácil elas serem domesticadas do que elas pegarem as Sim, rédeas. sim, sim. Penso exatamente assim. Eu só estou vendo uma fala aqui que foi mandada, que eu não sei se foi mandada para todos ou para mim, eu não sei. Então, só para entrar junto com o assunto, né? Não fosse essa contenção, nós nos mataríamos, se é possível viver em sociedade sem contenção. Não, não é possível viver na sociedade sem contenção. A contenção vai haver, vai ter que haver alguma contenção. O problema é o nível dessa contenção. O Aham. problema é destruir essa potência humana para que ela sirva ao poder, Uhum. para que ela sirva não às forças da vida. A grande questão de Nietzsche não é libertar a vida para que a vida se torne, cada um faz aquilo que quiser e entre em guerra contínua. Não, é para que essas forças humanas sirvam de fato para, digamos, para fortalecer esse homem verdadeiramente, Aham. e não para fortalecer ele para servir ao poder. E a Aham. grande questão de algumas críticas que fazem, até fazem até a psicanálise também, isso aí você pode responder melhor que eu, é de se buscar, às vezes, um fortalecimento desse homem para continuar servindo as forças do campo social. Uhum. Tá? Porque a gente também não pode retirar esse homem do campo social, não pode jogar Aham. ele para o espaço. É claro que ele vai ter que continuar vivendo no campo social, vai ter que aprender a viver ou saber lidar melhor com os seus sentimentos, com as suas pulsões, com os seus medos, com tudo mais. Porém, quando a gente fala em libertar a vida, está falando em recuperar, em resgatar uma alegria de viver e transformar aquilo que está em nós, né, e está servindo só a produção, está servindo só a um poder político que quer de nós apenas seres produtivos, mas seres produtivos não são seres produtivos que estão produzindo arte, que estão produzindo beleza, que estão exatamente enobrecendo o homem. São seres que estão produzindo
bens, né? Estão produzindo riquezas, estão produzindo uma parte econômica, estão a serviço de um mundo. E não estou falando só do capitalismo, estou falando de qualquer outro mundo em que não se está a serviço daquilo que realmente pode fazer o homem ser verdadeiramente mais forte e mais digno, não é só força, não é força vital, não é só uma força, é essa dignidade que está junto dessa força. Eu diria que é mais fácil, falando como Nietzsche, é mais fácil seguir o rebanho. É mais fácil, você se sente melhor quando você está, digamos assim, se sente protegida quando você age em conformidade com todo mundo, porque aquilo que você faz não vai chegar a causar estranheza. Agora, aquele que está buscando, aquele que está realmente querendo esse fortalecimento verdadeiro, essa autenticidade verdadeira, ele tem esse risco de estar sempre se deparando, né, com até mesmo, ele precisa ter um cuidado de si muito grande, porque essas forças são muito poderosas, as forças que nos dominam, que nos adestram, elas são tão poderosas que no embate com elas, muitas vezes você vai perder e vai sofrer ainda mais. Então, primeiro, eu usaria Spinoza para falar sobre isso. Primeiro, você tem que fortalecer o seu conato. Fortalecer esse conato se chama essa força de existir, que é cada ser. Cada ser é uma força de existir, é uma potência de existência, né? Então, primeiro se fortalece esse conato para você romper, pouco a pouco, com aquilo que está realmente te aprisionando e você poder realmente produzir uma vida autêntica e poder olhar para os outros seres que partilham com você desse mundo e perceber que eles são seus irmãos, eles não são algo que você tem que dominar. Eles são como você, estão no mesmo barco que você, estão na mesma vida, nos mesmos movimentos da vida e sofrendo da mesma maneira. E eu acho que é nesse sentido exato que a gente consegue essa libertação. E essa libertação, repetindo, não tem nada a ver com viver ao contrário, é resgatar o que há de mais belo, de mais poderoso, de mais forte, em todo ser, não estou falando do ser humano, estou falando de todo ser. Nenhum ser vivo é mau. E alguns colocam nem mal e bom. O Freud acho que teve um pouquinho mais um pessimismo schopenhaueriano, né? Mas isso é natural. É natural. Também Nietzsche tem dia e depois ele rompe para a questão realmente dessa alegria. Para Nietzsche, a vida é alegria, é potência. E alegria é potência. Não é só não é diversão, é potência de vida, é força de existir. É recuperar essa força de existir. Você sabe, Regina, que você estava falando e eu estava pensando, mas isso tudo dentro da psicanálise, né? E se nós pensarmos isso, você veja que a forma de contenção dessa força, eu penso que não estava mais dando conta do jeito que se gostaria que fosse. Então, a psiquiatria, ela faz uma passagem de psicopatologia para transtorno. Então, qualquer coisa hoje é transtorno, é uma forma maior de contenção. Então, eu tenho uma briga com isso muito grande. Por quê? Porque você deu 3 pulinhos, é um transtorno. Você não conseguiu assistir um programa que está chato, você tem déficit de atenção. Mas hoje, a quantidade de transtorno, então não existe mais psicopatologia. O que se fez? Se fragiliza mais ainda, porque você pega esse sujeito e coloca dentro de categorias e que você banaliza o sofrimento humano. Você banaliza. Né? Isso é uma coisa muito grave. E é uma forma, é uma camisa de força contemporânea, né? Que são os psicofármacos, que são as categorias e os psicofármacos. Então, eu acho isso tão grave, eu vejo isso no meu consultório, e assim, eu te digo isso com muita alegria. Eu digo para você que eu sou uma pessoa feliz, né? Eu sou, com todo, né, percalço que a vida tem, e eu fico muito feliz quando o paciente chega para mim tomando medicamentos que o psiquiatra indicou, e ali com 6 meses, 8 meses, 1 ano, ele está livre dos medicamentos e ele percebe assim, que ele está mais solto, que ele está mais alegre, que ele está se aborrecendo por menos. Assim, é uma coisa assim, muito bonita de se ver. Eu acho a clínica fascinante, eu sou suspeita, né? Mas eu acho que essa passagem é mais uma forma
de contenção. Então, quando se diz assim, porque teve um surto, não. Nós não podemos também colocar tudo na categoria da doença mental. Nós temos que deixar o sujeito livre. Por que toda árvore tem que ser verde? Então, se a criança desenhou uma árvore e pintou de azul, ela tem alguma coisa. E mais, Regina, professora primária, que eu não estou subestimando, que não está autorizada, ela chama a mãe, faz um diagnóstico, diz para a mãe o que aquela criança tem que tomar, aquela mãe vai procurar um psiquiatra ou um neurologista já com um diagnóstico para vir só com a receita. Sim. Quer dizer, entendeu a forma? Então, essa criança lá, desde pequena, ela já está sendo... Olha a forma de contenção dessa vida, né? Sim. Isso, quando você trabalha exatamente na bioética, né? A gente pode falar no Foucault sobre o biopoder, né? Esse biopoder é exatamente já trabalhando na forma da vida. Quer dizer, não é esperar crescer. Digamos que Foucault fala exatamente isso a partir do século XVIII, o XIX já traz isso de uma forma muito forte com a psiquiatria, né? Que essas forças que vão investir para formar esse homem já contido. Ela tem que formar esse homem numa contenção máxima. Ela não tem que esperar esse homem, de repente, se mostrar um assassino desvairado para ir lá e matá-lo, digamos assim. Ela quer formar o que Foucault chama de corpos dóceis, né? Então, esses corpos dóceis, isso vem para Foucault ainda mais fortemente nos últimos séculos. Que é formar esses corpos dóceis para servir exatamente para a produção. Então, desde pequeno, qualquer mínima coisa que escape, quer dizer, a pessoa não tem direito de ser uma singularidade. Exatamente. Ou seja, ser único. E todos nós somos, desde os animais até os humanos, somos todos únicos e insubstituíveis. Quando Nietzsche diz que nunca uma folha é inteiramente igual à outra, ele está dizendo que o fundo da natureza é a diferença. Algo nos unifica numa superfície, mas no fundo somos todos, cada um só ser. Um ser. E se comunica com todos os demais, mas é um ser. E se impede essa singularidade exatamente para se uniformizar. Uniformizar para ficar a serviço desses poderes. A grande questão, acho que, da filosofia, principalmente até de uma esquizoanálise que vem de Deleuze e Foucault, Deleuze e Guattari, é exatamente atacar essa sociedade que cada vez mais tem esse investimento na vida, produz essa pessoa que pensa que está livre porque ela cuida do corpo. Hoje se cuida mais do corpo. Aí se pode até se dizer, houve uma mudança de orientação. Antigamente o corpo era desvalorizado, hoje, né, em nome de algo maior que era a alma, hoje já se pensa no corpo também. Não, esse corpo está sendo muitas vezes valorizado para servir a um mundo. Há valores que estão hoje atravessando esse mundo e que querem esse corpo belo, dentro de um padrão de beleza, dentro de uma saúde que possa dar frutos, exatamente, precisa ser saudável para servir, não saudável para viver, saudável para servir a essas forças, né? Então, eu acho que é isso exatamente essa questão que você está apresentando. É preciso, eu acho que mais que tudo, né, transformar o máximo isso que em nós foi contido, transmutar, para usar um termo nietzschiano, transmutar em força, em beleza, em potência de vida. E o que é potência de vida? Potência de vida nada mais é que força de ação. Quando é que a gente sabe, quando é que a gente sente que está despotencializado? É quando a gente levanta da cama e não consegue mais levantar. É quando a gente paralisa. Essa paralisação é exatamente quando as nossas forças já não mais reagem, não mais agem. Vou usar agir para contrapor a reação pura, né? A gente se manteve o tempo todo só numa reação, a gente não é ação. A gente não é ação porque está faltando, está desligado em nós humanos essa potência da ação, essa potência, essa força de vida que foi minada. Isso está em Spinoza e Nietzsche, de alguma forma os dois estão juntos
um no 17, um no 19, mas Nietzsche mesmo diz, eu pensei que estava sozinho, de repente eu encontrei Spinoza no alto da montanha comigo, disse numa carta. E que beleza, era uma dualidão, não era mais uma solidão, era uma dualidão. Eu estava com Spinoza, ele já tinha feito toda essa crítica da razão, toda essa crítica da, 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 da transcendência, toda essa crítica que faz com que o homem não perceba o quanto ele está subjugado por forças que estão apenas minando a sua própria alegria de viver, a sua força de existir. Então, só para terminar essa questão, quer dizer, até falando da angústia um pouco, né, no livro que eu vou lançar agora, que é sobre a alegria, né, mas eu faço o contraponto com a angústia, eu coloco exatamente que a angústia, quando ela fica crônica demais, quando ela é um estreitamento da visão. É por isso que esse homem angustiado já não vê mais caminho. E ele entra no desespero, nesse profundo desespero. Né? É preciso exatamente fazer os bons encontros, produzir aí o aumento desse conatos, também, dessa força de existir, é a partir dos bons encontros, e para isso é preciso também conhecer a si mesmo, porque é preciso conhecer a sua própria natureza para saber aquilo que te fortalece e aquilo que te enfraquece. A gente só vai descobrir na prática o que fortalece e o que enfraquece quando a gente não consegue mais mexer, quando a gente não consegue mais transformar a nossa vida, quando a gente gostaria de mudar, mas a gente não muda nada mais. A gente está totalmente despotencializado. E a gente percebe, que a gente pode perceber, as relações que nós estabelecemos nos enfraqueceram, não nos potencializaram. A potência está associada também à minha natureza. Aquilo que compõe com a minha natureza aumenta a minha força de existir. Aquilo que não compõe com a minha natureza vai me despotencializando e me desagregando essa força de existir. Isso no Freud, Regina, é muito interessante, né? Porque eu acho que eu até já falei isso com você no áudio, é que o Freud diz, porque sobre a metáfora que eu criei da pata e da vaca, você lembra? Que lembro. O Freud diz que muitas vezes, onde nós procuramos alegria, felicidade, nós encontramos infelicidade, porque nós procuramos no outro, num determinado outro, aquilo que ele não tem para nos dar, ou tem e não quer nos dar. Então é como se você estivesse diante de uma pata esperando que ela dê leite. Pata coloca ovo, então você nem vai tomar leite, nem vai curtir os ovos dela. Eu acho isso assim muito, muito interessante. E eu penso, Regina, eu gostaria só de voltar à questão do corpo, que você está falando do corpo, né? O Benilton Bezerra é um psiquiatra, psicanalista, eu acredito que você conheça. Ele tem um livro, um capítulo de um livro, eu esqueci agora o nome, mas o que eu vou dizer é dele, não é meu, que ele diz que ele divide, né, as pessoas por classes. Há pessoas que têm o corpo como instrumento de trabalho. Então, se ela sente uma dor, ela precisa restituir a saúde não para ter prazer, não para se sentir confortável, mas é porque o corpo é instrumento de trabalho. Tem a outra classe que o corpo é instrumento de prazer e de trabalho. Então você trabalha e você se cuida, né? Você se depila, você faz seu cabelo para você se sentir bem com você. E tem uma outra classe que tem o corpo apenas como instrumento de prazer. E são, segundo o Benilton, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que nunca trabalharam na vida, né? E eu lembrei que teve uma época que eu atendia na Santa Casa de Misericórdia, na Santa Luzia, no Rio de Janeiro, e que uma mulher, ela fazia faxina, veja a situação, em escritórios à noite. E ela foi procurar terapia porque ela não andava mais de elevador, foram as palavras dela. Então, ao invés de fazer faxina em 12 escritórios, ela estava fazendo em 2, 3, porque ela tinha que fazer tudo de escada. Então, do 10º ela tinha que ir para o 6º, tinha uma ordem. Do 6º ela ia para o 12º. Aí ela falou, eu preciso voltar a trabalhar. Foi tão claro isso do Benilton quando veio para mim, né? Esse corpo que hoje é tão valorizado, é valorizado dependendo da classe a qual você pertence, né? Porque ele é valorizado para quê?
Qual é a alegria desse corpo? A alegria desse corpo, aspas, se assim nós podemos dizer, é produzir dinheiro para não deixar faltar em casa o gás, para poder a luz não ser cortada. Então, nós começamos a perceber que essa contenção, muitas vezes, ela é feita de forma muito eficaz, né? Porque quando uma pessoa tem o corpo só Ela é como feita de forma... instrumento de trabalho, olha que contenção impiedosa, né? Cruel. Ela não pensa em outra coisa que não seja o trabalho, né? Quer dizer, você vê que a grande questão para ela é recuperar a saúde para poder trabalhar. Uhum. Para poder trabalhar mais. Uhum. Não é recuperar a saúde para poder viver mais, para poder sentir mais, para Uhum. poder, sei lá, aproveitar melhor os seus afetos, aquilo que ela tem que muitas vezes, né, deixar de... É claro que a gente está falando, e aí você citando também, né, a gente está falando de pessoas que precisam necessariamente, né, então, vivem ali numa condição, né, de esvaziamento de vida mesmo, né, que só servem praticamente para o campo social para trabalhar. Uhum. São criadas, produzidas para esse fim. Uhum. Quer dizer, elas não. E por isso que você fez essa distinção, né? E essa distinção desse corpo do prazer, que aí seriam as pessoas que só vivem, né, nessa busca incessante. Eu diria assim, mesmo vendo num nível mais amplo, assim, eu diria que você encontra isso até independente das classes, Uhum. independentemente das classes. Aqueles que querem viver, querem o seu corpo para o prazer Uhum. e pensam em cuidar dele para poder, né, poder absorver ou poder ter todo tipo de prazer possível, Uhum. né? E aqueles que mesmo ali, sabendo que precisam trabalhar e tudo mais, ainda assim conseguem resgatar alguma coisa dessa Uhum. potência de vida, né? E podem ainda assim pensar em algo além Uhum. do seu corpo servir apenas para o trabalho, né? Uhum. Então, eu acho que isso vai de acordo, primeiro, vai de acordo com uma busca pessoal, Uhum. né? É preciso acender algo no outro, preciso Uhum. acender nele. Não adianta a gente falar, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Assim como não adianta falar para ninguém que esse alguém é infeliz. Olha, você é infeliz, porque você é assim, assim, assado. Se a pessoa se julga feliz, você Uhum. não tem como provar que ela é infeliz. O Uhum. máximo que você pode fazer, é claro que você está vendo que aquela pessoa pode estar muitas vezes subjugada, uma relação de fato, uma relação se chama de tóxica, né? Ou uma relação de poder realmente, né? Ela está sendo tiranizada e ela não tem noção disso, e ela se Uhum. sente feliz naquilo tudo. Isso acontece. A gente, mesmo assim, a gente não consegue dizer para a pessoa que ela está ali. Ela precisa, de alguma forma, algo tocá-la. Aí eu acho que vou usar Nietzsche também, né? Quando a gente diz que o pensamento não é de maneira nenhuma uma não é que ele vai pegar lá de Aristóteles, né? Ele não é um instinto natural do homem. Ele não é natural. Uhum. Pensar não é natural. Pensar é efeito de um choque, de algo que põe as suas ideias em movimento. Porque o Uhum. pensamento, ele faz uma distinção entre pensamento e a razão trabalha uma forma lógica. Toda lógica serve à razão, serve à sobrevivência. Não é que ele está colocando a razão como sendo uma coisa desnecessária. Não, a razão serve prioritariamente à sobrevivência. Uhum. Só que para Nietzsche pensar uma segunda potência da razão. Ou seja, é quando você pega essas ideias e coloca essas ideias em movimento. Coloca Uhum. essas ideias num que ele chamaria de um devir, que faz com que ela faça novas conexões. É Uhum. onde a gente se desterritorializa. Aqui eu queria falar até um pouquinho disso, Uhum. porque aqui entra o animal. Aqui Uhum. entra o animal em nós. O Uhum. animal em nós. Por quê? Quando o Deleuze e Guattari vão falar da desterritorialização do pensamento, que o pensamento desterritorializa, porque ele está dizendo, exatamente como Nietzsche, que é um choque. É um momento em que você está ali, você tá confortável nas suas certezas, né? Você está ali reproduzindo o campo social, você está ali reproduzindo o que te ensinaram, e de repente algumas ideias vêm e colocam em dúvida, elas se chocam com esse teu mundo interior, Uhum. com todas as suas, né, suas pretensões, seus gostos, suas paixões,
e de repente você se desterritorializa. Desterritorializar entra fazendo uma relação com o nômade. E o animal é um nômade, o animal na floresta ele é sempre um andarilho, ele está sempre buscando, né, as melhores condições, ele está sempre nesse processo, né, de desterritorialização e reterritorialização. E Deleuze vai mostrar como exatamente o pensamento é exatamente essa desterritorialização e uma reterritorialização imediata. Ou seja, você primeiro você tem essa desterritorialização, então você, de uma certa forma, você perde a sua base, você perde um pouco o chão quando o seu pensamento começa a atuar. E é por isso que dá muito medo das pessoas. Ela, de repente, se sente o quê? Eu estou perdida. Eu estou perdida. Eu estou em crise. Estar em crise, para muitos, é estar no fundo do poço, e isso representa sim, pode representar cortes muito profundos no campo social. Você está em crise, você não consegue trabalhar, você não consegue namorar, você não consegue ter alguém, você não consegue... Então, você está... Só que a crise deve ser entendida como esse movimento que está tentando exatamente libertar essas forças que foram totalmente apreendidas por esse campo social e trabalham só para ele. Não trabalham para a vida desse corpo, trabalham diretamente para ele. Então, quando essa desterritorialização vem e nos faz pensar, quer dizer, esse encontro, esse choque de ideias que nos faz pensar, ela coloca em movimento tudo isso. Só que o animal é exatamente o primeiro, é exatamente no animal, e aí uma coisa bonita que Deleuze vai dizer, ele vai dizer junto com o Guattari, né? E isso que eu acho maravilhoso, isso aqui é uma coisa chocante, eu vou dizer aqui, tá? Que digamos assim, o anti-humanismo de Deleuze, tá? O anti-humanismo aqui não é dizer que Deleuze, ou mesmo Nietzsche, que isso vem de Nietzsche já, não é, gente, dizer que o homem não tem a menor importância, o menor valor, é um tipo de humanidade, um tipo de humanismo que tem apenas dado, digamos assim, valor a um ser que não respeita nem a própria espécie, que somos nós humanos. Não respeitamos nenhum ser vivo nesse planeta, quer dizer, estamos falando de uma forma ampla, humano, e não respeitamos sequer a nossa espécie. Então, o anti-humanismo de Deleuze está na seguinte questão. Ele vai dizer uma coisa belíssima. Ele vai dizer que mesmo naquilo que nós julgamos que somos superiores, que é no pensamento e na arte, isso já é o animal em nós. Porque é o animal, é o processo de desterritorialização que me faz fazer arte. É o processo de desterritorialização que me faz pensar. Porque senão eu só reproduzo. E essa desterritorialização é o animal que vive em nós, e não nós, humanos. Então a gente tem que, ao invés de recuperar o humano, recuperar o animal humano que está aqui em nós. Essa força, essa potência desse animal. Entendeu? Então, é um pouco isso. Por isso eu me perdi. Não. Agora, Regina, veja, eu sempre inicio minhas lives dizendo assim, que o meu propósito não é fazer das pessoas, perceba, meros depositários de um saber que eu acho que eu tenho. Não, é descentralizar as pessoas das suas certezas. E interessante, porque sempre que eu faço muita live sozinha assim, eu falando, né? Mas também eu tenho curtido muito fazer live com outras pessoas, porque essa questão de me descentralizar também acontece, né? Às vezes, por exemplo, agora, né? Você estava falando, eu falei, é fato, teve alguma coisa que você me falou que eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. É bastante interessante, até porque eu penso que a gente precisa também estar disponível para ser descentralizado desse lugar, né? Porque se eu me agarro nele e não me permito nenhuma mobilidade, né? Eu também não vou conseguir essa desterritorialização. Eu preciso estar aberta a ela. E eu acho que hoje, eu não sei se aí eu estou sendo muito otimista, com essas lives todas, as pessoas assim assistindo essas lives, problematizando a existência, eu acho que elas estão mais abertas. Você acha que elas estão se abrindo? Estão começando a ficar mais abertas? Acho. E eu acho isso assim muito, muito, muito legal.
Porque... Está havendo um movimento que... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, eu acho que está havendo um movimento, a pandemia acabou, né, levando a certos movimentos, e também a gente vai ver nos frutos dele um pouco mais para frente, né? Uhum. Mas sim, né, havendo um... Apesar, né, de tudo, quer dizer, nós estamos longe, mas nós podemos estar mais perto em alguns aspectos, porque estamos interagindo de uma determinada forma que não costumamos também interagir. Uhum. Né? Não é costume se fazer uma live e falar desses temas que a gente está fazendo aqui. Uhum. Não é? É só a pessoa que vai lá dentro da universidade para assistir uma aula, assim não, ela vai assistir um curso inteiro, vai entender como tudo esse processo. E a gente traz aqui de uma forma que as pessoas possam ouvir, entender e fazer algum sentido para elas, para que elas possam servir para a vida delas de algum modo. Né? Uhum. Eu acho isso muito bacana mesmo. E a outra coisa também que eu acho, Regina, assim, que a pandemia fez com que as pessoas perdessem, aspas, uma liberdade de ir e vir, né? Porque elas ficaram mais restritas, mas elas ganharam uma liberdade psicológica ou psíquica maior. Por quê? Porque antes elas trabalhavam, chegavam em casa, elas não dormiam, né? Elas capotavam, e no outro dia levantavam, trabalhavam. Agora, elas mais em casa, elas têm mais tempo, querendo ou não, de entrar em contato com elas. Então, muita gente diz assim, porque nós vamos ter uma pandemia de sofrimento psíquico. Eu não sei se esse sofrimento psíquico que as pessoas chamam é necessariamente uma doença. Eu acho que muitas vezes a pessoa vai entrar em contato com ela, vai se entristecer sim, não tem jeito, né? E depois ela vai, eu não sei se ressignificando, enfim, ela vai se encontrando com ela. Ela vai ser, né, mais familiar a ela, e eu acho isso assim importantíssimo. Então, eu acho que essa pandemia, é óbvio que há exceções, eu acho que está fazendo com que as pessoas entrem mais em contato com elas mesmas, mesmo elas não querendo. Sim. É verdade, porque elas têm um tempo maior, né, de contato consigo mesma, né? Uhum. Eu acho muito bonito que o Schopenhauer costuma dizer que aquele que não gosta de solidão é exatamente porque não é um bom companheiro para si. Schopenhauer dizia. Então ele foge de si mesmo o tempo inteiro. Então ele quer diversão, quer passear, quer qualquer coisa menos contato consigo mesmo. E algumas pessoas fogem mesmo de si mesmas, né? Uhum. E nesse momento elas precisam se ver. Eu acho que em algumas pessoas talvez isso vá produzir realmente dor, sofrimento e talvez não avance mesmo. A pessoa vai continuar fugindo mesmo dentro de casa. Uhum. Fugindo, fazendo qualquer coisa para fugir desse contato. Mas em Certamente. muita gente eu acho que vai, e muita gente eu acho que vai surtir efeitos positivos também desse encontro consigo mesmo, né? Uhum. Desse poder se voltar para si, do cuidado de si, que o Foucault vai falar, o cuidado de si, que é a estética da existência. A Uhum. produção de si está associada exatamente à ideia de que você precisa tomar nas mãos a sua vida para Uhum. poder fazer dela algo de realmente original e autêntico. Mas você precisa ser senhorar da sua vida, tomar nas mãos. A gente está o tempo todo deixando que os outros dominem a nossa vida. Os outros Uhum. digam o que a gente deve fazer, o que a gente deve ser, como a gente deve se vestir. A gente não toma conta, a gente não está cuidando de si mesmo. Quer dizer, a Uhum. filosofia, no fundo, eu acho que é esse cuidado de si. É esse cuidado de si que eu acho que tem no filósofo, a busca disso, a busca de se singularizar é a ideia exatamente de se tornar realmente indivíduo. Se conhecer, se autoconhecer para poder produzir, poder produzir-se, né, seu esteta de si, Uhum. produzir-se mesmo e produzir-se como uma obra de arte, ou seja, eu vou me esculpir, né? Uhum. E é muito bonito que em Foucault, a coisa mais linda para mim foi nisso, que é o último Foucault, chamado Último Foucault, que foi quando Foucault se voltou para os gregos, que ele passou a vida inteira, quase que o trabalho dele todo, dizendo que os gregos estavam mortos. E, na verdade, ele buscava uma ontologia do presente, ele queria o ser do presente. Ele só ia para a história para buscar o ser do presente. Mas quando ele foi entrando na história da sexualidade, ele teve que fazer um retorno aos gregos. E Uhum. aí ele descobriu algo que ele ficou maravilhado, que, na minha opinião, ele redescobriu a filosofia no cuidado de si,
lá em Sócrates, que ele ouvia falar mal o tempo todo, via Nietzsche, que eu tenho paixão, mas Nietzsche não tem menor assim, tolerância com Sócrates. E Foucault descobriu uma coisa belíssima, que para Foucault, a meu ver, e nisso eu concordo com Foucault, ele percebeu que a questão de Sócrates, o cuidar, que é o cuidado de si, que é tomar nas mãos de você mesmo, que não é uma questão de aí agora vamos voltar ao início de tudo. Não é uma contenção no sentido de extirpação das paixões, que não deve ser feito. Não é uma contenção no sentido de violar a si mesmo, é uma contenção no sentido de governar. Ser senhor de si, governar as suas paixões, governar as suas ações, governar os seus encontros, se assenhorar de si mesmo. Então, essa questão que ele vai no conhece-te a ti mesmo, o conhece-te a ti mesmo, que para Nietzsche era algo que ele rejeitou, vendo outras coisas que também estão, de alguma maneira, Nietzsche está vendo por um outro ângulo, mas quando Foucault retoma isso, ele mostra que esse conhecer a si mesmo é exatamente para poder governar-se melhor, para poder se governar. Não é para poder se conter e se tornar um mero joguete do campo social, mas para se governar. Então, existe essa contenção do campo social, que é aquela que quer nos colocar a serviço apenas dos poderes estabelecidos, e existe essa contenção que nós devemos fazer, e aí que a beleza que eu acabei não dizendo do Foucault, é que para ele essa estética é uma ética. É impossível a estética da existência estar separada da ética. Quando você agir sobre o seu próprio corpo, agir sobre o seu próprio espírito, para produzir esse governo de si, essa contenção, é para que você se torne um homem virtuoso, um homem que possa viver, um ser humano que possa viver no campo social. Isso o grego se preocupava. O grego se preocupava em produzir homens virtuosos, porque só um ser humano que sabe respeitar o outro, que sabe ser amigo do outro, tanto que a questão da filia na Grécia é uma coisa fundamental. A filia não é só aquele amigo do coração, todos eram iguais, era esse amor do amigo. O amigo, quem não sabe ser amigo, dizia Plutarco, quem não sabe ser amigo não pode ser um bom cidadão. Então, os gregos têm essa questão fortíssima dentro deles, fortíssima. Mas não é uma contenção no sentido de extirpação, e no sentido que elas usam, que os poderes usam para realmente nos controlar, que os tiranos nos controlam. É uma contenção no sentido da arte de se governar. A arte de se governar para se produzir virtuoso, para se viver, produzir as virtudes sociais. Não as virtudes morais, é o que Roubar que vai dizer no Sagrado. Não são as virtudes morais, as virtudes sociais. Para se viver com o outro, para aprender a respeitar o limite do outro e aprender a se... Enfim, o esteta de ser isso. É interessante, Regina, porque como tem aí, né, como Freud vai dialogar, inclusive com Foucault, né? Porque o Freud, o objetivo maior de uma análise, na realidade, é que a pessoa seja senhora de si, que ela possa ter nas mãos dela, né, a vida dela. E eu acho isso assim, um processo de muita determinação, de muita coragem, porque quando nós falamos dessa maneira, parece fácil, né? Mas você ter isso é muito difícil. Regina, eu estou sendo avisada que nós vamos ser derrubadas. Você está vendo? Então vamos nos despedir. Eu estou ouvindo alguma coisa, não, é isso? Não, é aqui, está aparecendo. 1 minuto e 2 segundos restantes. Regina, Entendi. Eu te agradeço muito, 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 muito. Foi um prazer, uma honra fazer essa live com você. E eu queria já deixar o convite para que nós possamos fazer outras, caso você aceite. Gostei muito. Muito obrigada, Virgínia. Gostei demais de um espaço que se abriu, maravilhoso para a gente discutir coisas que estão tão afins, né, das nossas propostas, dos nossos pensamentos. Agradeço muito, fico muito feliz, espero que as pessoas também tenham gostado disso, desse nosso encontro, foi muito bom. Muito obrigada. E vamos uma próxima vez. Tá ok. Vamos continuar. Muitíssimo obrigado a todos e especialmente muitíssimo obrigada a você. Um beijo, Regina. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.